Essas estratégias envolvem um pouco mais de risco, só que por outro lado, o retorno é bem maior. Por isso que a gente tem que fazer uma análise muito mais a fundo dos fatores que eu listei nas primeiras aulas do módulo do tênis, e depois a gente vai conseguir fazer esse investimento que é um pouco mais complicado, mas é bem melhor financeiramente. E por que eu vou ensinar só agora? Bom, porque são um pouco mais complicadas, como eu já falei, tem que fazer uma análise um pouco melhor, e tu deve já ter estudado um mês sobre o tênis e sobre a Bet365. Então tu está muito mais familiarizado e tu tem muito mais capacidade de entender agora essas estratégias. Se eu falasse antes, tu podia se atrapalhar até e acabar querendo fazer estratégias para ganhar mais dinheiro e acabar perdendo, porque não tem tanto conhecimento sobre o tênis ou sobre essas estratégias que eu acabei ensinando. Então agora, como tu já ficou um mês trabalhando com as estratégias básicas e tu já está lidando bem com a Bet365, está na hora de tu aprender essas estratégias avançadas. Talvez tu não queira usar essas estratégias, talvez tu ache que não vale a pena pelo risco, ou tu não entendeu direito, ou tu acha que não vale a pena, tu prefere ficar nas estratégias básicas, que dá mais dinheiro, ou que é mais fácil, ou que tu consegue encontrar mais esse tipo de oportunidade, ou até mesmo tu não queira nada sobre tênis, só sobre futebol, mas igual, é importante tu ver essas aulas, tu aprender, e se tu gostar, tu aplica, se tu não gostar, tu não aplica, isso é a teu critério. E também são estratégias que são mais difíceis de encontrar oportunidades, porque são estratégias que eu vou te dizer que tu tem que aplicar no momento certo. E esse momento pode ser que não ocorra tão breve, ou tu não tenha paciência para esperar. Então, acompanha a aula, vê o que tu acha e decide se tu quer optar pela só futebol ou só estratégias básicas. Menos de 9,5 games. Tu lembra aquela estratégia que eu falei lá no início de menos de 10,5 games? É parecida, mas não é igual. Não é só um game que é a diferença. O detalhe é muito maior. Pelo seguinte, além de pagar mais, é claro, envolver mais risco, não pensa que é só esse um game a menos e por isso que paga um pouco mais e tal. Não é bem assim que funciona. Tem uma enorme diferença de um jogo ser 6-3 ou ser 6-4. Tudo depende de quem começa sacando. Na estratégia de menos de 10,5 games, qualquer um dos dois adversários poderia ganhar o set com apenas uma quebra de saque. Daí então a gente seria vencedor porque qualquer uma das quebras de saque nos favorece. Bom, nessa estratégia de agora não é bem assim. Apenas um dos dois jogadores a gente vence a aposta se quebrar o saque. O outro teria que quebrar duas vezes o saque. Então presta bem atenção porque a estratégia consiste no seguinte: tu faz a leitura que o jogador A vai ganhar o jogo e ele tem como a arma principal a quebra de serviço dos adversários. A gente procura aqui um jogador que seja bom devolvedor, talvez não bom sacador, mas um bom devolvedor e que quebre muitas vezes o saque e seja favorito. Então, tu espera para ver o sorteio do sacador. Se for o jogador A, esse que a gente analisou, que é um favorito e que quebra bastante saque dos adversários, ainda mais numa quadra lenta, com os mesmos pré-requisitos que eu falei lá no menos de 10,5 games, que é um jogo que vai ter bastante quebra pro nosso jogador, com as condições favoráveis para o nosso jogador quebrar o saque, seja porque a quadra não tem altitude, ou porque a quadra é lenta, ou porque é saibro, ou enfim, ou choveu e o saibro está pesado, e fica mais fácil para o nosso jogador quebrar o saque. Enfim, diversas coisas que podem facilitar ele quebrar o saque. Então, se o nosso jogador, o jogador A, começar sacando, a gente aposta que o jogo vai ter menos de 9,5 games. Essa aposta vai pagar bem mais que menos do que 10,5 games. Então agora tu tem que esperar o jogador A quebrar o saque do B para então fazer a venda da aposta. Ou então tu pode esperar ele fazer o próximo game de saque e teu lucro vai aumentar um pouco, conforme eu falei naquela primeira aula.
é o risco contra o maior lucro. Mas então, quando o jogador A quebrar o saque do B, a gente encerra a aposta. Caso ocorra um imprevisto do jogador B quebrar o saque do A, não tem problema. A gente já vende a aposta também. Só que a gente não vai ter quase nada de lucro ou prejuízo, em alguns casos até um pouco de prejuízo. Por quê? Porque o jogador B teria que quebrar 2 vezes o saque do jogador A para ter menos de 9,5 games. Entendeu? E como o B não é o favorito, ele teria que quebrar mais uma vez, acaba sendo complicado. Porém, ele já quebrou uma, então a gente não tem tanto prejuízo. Dependendo de como é que for as odds do jogo, ou de qual game quebrar o saque, pode ser que tenha um pequeno lucro, um pequeno prejuízo, ou fique meio a meio empatado. O fato é que se tu apostar menos de 9,5 games, quando o nosso jogador sai sacando e ele quebra o saque, o nosso lucro vai ser muito maior do que em apostas de menos de 10,5 games. Mas para isso, a gente tem que analisar muito mais a fundo todos os fatores que eu falei naquela primeira aula. Por quê? Porque naquela outra o jogo podia ser parelho, podia ter quebra para qualquer lado, então a gente estava só esperando fazer uma quebra de saque e a gente ganhava. Aqui não, aqui a gente tem que ter bastante certeza da qualidade para quebrar o saque do nosso jogador que a gente está apostando. A gente não precisa fazer as análises apenas para ver o vencedor do encontro. A gente pode fazer as análises para prever como vai ser o jogo, independente do vencedor. Olha, por exemplo, 2 jogadores que sacam muito numa quadra de grama, eles se enfrentam. Podemos apostar que o jogo vai ter tie break, então a gente nem precisa saber quem vai ganhar o tie break. A gente pode ver nas diversas estatísticas que eu falei nas outras aulas, a gente pesquisa o número de tie breaks jogados, o histórico dos últimos jogos, quantos tie breaks tiveram. A gente pode ver muitas análises que vão nos levar a crer que o jogo vai ser muito parelho e vai ter tie break, pouquíssimas quebras de saque. Inclusive, a gente pode encerrar a aposta quando o jogo está 4-4, por exemplo, aí cabe a ti. Tu vai ter um lucro um pouco menor do que se fosse por tie break, mas tu já não tem o risco de perder a aposta. Outro exemplo são jogadores muito parelhos que o histórico mostra que sempre jogam um jogo de 3 sets. Ótimo isso, porque as odds são sempre mais do que 2, 2,25 ou até mais. Ou seja, a gente faz uma análise, a gente aposta e podemos errar metade das vezes que ainda a gente vai sair no lucro. Entendeu? Se a aposta paga mais que 2-1, a gente pode errar metade das vezes. É sonho isso aí. Na maioria dos casos, a gente vai pegar 2 jogadores muito parelhos, jogadores com histórico muito grande de 3 sets, ou jogadores que tendem a ganhar o primeiro set e cansam do segundo, ou vice-versa. Enfim, tem diversas estatísticas que a gente pode analisar e prever que o jogo vai ser de 3 sets. O vencedor do set, mas não é qualquer set. É o seguinte, essa estratégia se adapta melhor em jogos de 5 sets, em jogos de Grand Slam. Ela consiste simplesmente numa análise estatística. Tu tem que ver quantas vezes o jogador A perdeu um jogo de 3 sets a 0. Caso seja um número muito baixo, tu espera ele está perdendo de 2 sets a 0 e efetua uma aposta que ele vai ganhar o próximo set, o terceiro set no caso. Note a diferença. Não vai apostar que ele vai virar o jogo, que nem a estratégia inicial. Tu vai apostar que ele vai vencer o set. Pensa comigo. Esses jogadores 5 do mundo ou 10 do mundo, eles há 10 anos eles não perdem de 3 sets a 0 para um jogador que tem um ranking muito abaixo que o dele, por exemplo, 30 ou 40 do mundo, tá? Então, quando ele enfrentar um jogador abaixo desse ranking e estiver perdendo de 2 sets a 0, basta tu apostar que ele vai ganhar o próximo set. Entenderam? Se ele não perde de 3 sets a 0 há 10 anos, ou 5 anos, que é o caso desses top, contra uns mais ou menos, e seguido acontece isso, eles estão perdendo de 2 sets a 0. Então, basta tu apostar que ele não vai perder o próximo set, que ele vai ganhar o próximo set.
Por quê? Porque é muito difícil de ganhar de um jogador top 10. E ainda mais de 3 sets a 0. Esses jogadores top 10, eles têm uma experiência muito grande em jogar torneios Grand Slam, que são torneios de 5 sets. Então o preparo físico deles é muito bom e eles estão muito acostumados. E diferente dos jogadores 40 ou 50 ou 60 do mundo, que estão acostumados só a jogar torneios de 2 sets e jogam, cansam e acabam perdendo muito do rendimento no terceiro set ou até nos outros sets. Mas o que não importa o resto do jogo. Só estamos focados aqui no terceiro set. Então é muito difícil ganhar de um jogador top 10 e ainda mais de 3 sets a 0. Tu pode ter achado bobo essa estratégia, ou simples, ou sei lá. Mas eu digo o seguinte, eu achei esse tipo de oportunidade 17 vezes no ano. E as 17 eu ganhei. E pensa comigo, um jogador quando perde o primeiro set, tá? Perde o segundo set, tá? Pro site, as odds pro terceiro set vão aumentar para ele ganhar, né? Já que ele perdeu 2, ou seja, ele tem a tendência a ganhar o set e ainda as odds aumentam. Então, no caso, tu pode fazer a leitura que ele vai virar o jogo também, mas o vencedor do set é bem garantido. Olha, essa estratégia pode ser usada em torneios de 3 sets. Caso um jogador tenha ganho o primeiro set e tu não queira apostar na virada do jogo, só queira apostar que ninguém vai ganhar do Djokovic de 2 sets a 0. Pode ser também, é uma boa estratégia, mas é um pouco mais difícil de tu buscar um histórico. Mas, se tu for um aluno muito aplicado, quiser se esforçar nessa estratégia, é ótima. Tu busca, faz uma base de dados enorme, analisa cada jogador e quando chegar essa oportunidade, tu faz o investimento.